Pessoal, eu preciso falar a verdade pra vocês. Eu acho que eu não tenho sido sincero esses últimos meses, quase um ano agora, né? E muita coisa aconteceu na minha vida e eu praticamente não falo da minha vida pessoal aqui. Eu acho que ficar falando da vida pessoal não agrega em nada. Eu, particularmente, também não gosto de ficar revelando muita coisa da minha vida particular. Mas tem certas coisas que me afetam diretamente, afetam as pessoas ao meu redor e, querendo ou não, afetam vocês também aqui que me assistem, né? E me acompanham em algum tempo. Já tem quase um ano agora que eu tive que fazer uma cirurgia. Que eu tive que fazer uma cirurgia pra tratar um problema bem sério. Bem sério mesmo que eu tenho. Que eu tô. Que eu estou lidando com esse problema ainda, na verdade. Eu não quero revelar, assim, não quero falar exatamente o que que é aqui. É, mas é uma questão bem séria. E que eu tive que fazer uma cirurgia. E eu fiquei internado 12 dias em função dessa cirurgia, de um problema que eu tive. Inclusive, depois de ter feito a cirurgia. É, Eu não sei como que eu vou contar isso sem falar exatamente o que que é, né? Eu acho meio foda fazer isso. Eu acho muito sacanagem, inclusive, com vocês. Mas eu tenho muita dificuldade em revelar coisa particular pra pessoas aleatórias na internet. Assim como eu sou uma pessoa aleatória na internet, você acaba sendo uma pessoa aleatória que tá me assistindo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, sendo bem sincero. Eu acho que tem muita gente aí no YouTube que sai contando a vida, mas assim, cara, eu sinceramente nunca achei isso muito natural, sabe? A pessoa compartilhar coisas particulares da vida pessoal na internet. Mas enfim, essa cirurgia, quando eu fiz ela, eu sinceramente, no processo de recuperação, eu achei que tinha uma grande chance de eu não sair dessa cirurgia. Achei que tinha uma grande chance de eu não sair dessa cirurgia. E mesmo depois que eu saí, no processo de recuperação foi bem difícil. Algumas pessoas, não sei, acho que ninguém percebeu aqui no YouTube, porque eu não costumo falar de coisas particulares e nem demonstrar isso nos vídeos. Mas isso me afetou bastante. Eu tive que ficar mais ou menos uns 6 meses sem fazer as coisas que eu gosto, que são esportes, exercício físico, é, trilha, montanha, surfar, praticamente tudo que envolvia exercício físico em função da recuperação dessa cirurgia. Só que a minha esperança era que após esses, sei lá, 6, 8 meses eu pudesse fazer os exames necessários e que nos exames estivessem tudo ok, que eu estivesse recuperado e que, beleza, vamos dizer assim, eu perdi 6 meses da minha vida meio que parado praticamente, mas isso que eu estaria recuperado. Só que na verdade eu peguei esses exames e eu não tô 100% ainda. E possivelmente eu vou ter que fazer uma outra cirurgia. É, Sendo bem sincero, eu tô com bastante medo de ter que fazer uma segunda cirurgia. É, Foi bem ruim essa experiência que eu tive com essa primeira cirurgia. E eu não queria ter que passar por ela de novo. Muito menos pela recuperação, mas mais o medo da cirurgia em si. É uma cirurgia de risco. É, Mas assim, eu tô vendo ainda se eu vou conseguir resolver isso com remédio. Se não der certo, eu vou ter que realmente fazer uma cirurgia de novo. E se for esse o caso, cara, vou enfrentar. Fazer o quê, né? Eu não vou. Primeiro que eu não tenho outra opção, né? Então, partindo desse pressuposto, a única opção é enfrentar o problema, né? Apesar que dessa vez ela tá totalmente fora do meu controle, na mão literalmente de outra pessoa. Então isso me dá uma incerteza muito grande. E como que está relacionado ao meu canal é que a criação de conteúdo e fazer dinheiro de forma geral parece uma coisa muito pequena quando você está lidando com algo que pode literalmente afetar a sua vida. Então, fazer dinheiro, criar conteúdo, programar, tudo isso parece, sei lá, 10º plano, nem o segundo plano. Porém, querendo ou não, a criação de conteúdo e os produtos que eu vendo aqui, as pessoas que eu ensino, que eu treino, também são parte da minha renda. Então, até para poder manter a minha saúde, eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Então, é muito difícil lidar com tudo isso, né?
Não vou dizer sozinho, porque eu tenho uma namorada que inclusive me ajudou demais, esteve comigo na cirurgia. Mas é complicado, eu já até esqueci o que eu tava falando, mas criar conteúdo enquanto você tá num estado assim é muito difícil. Só que eu sempre fui uma pessoa de só fazer as coisas. Eu sei o que tem que fazer e eu sei muitas vezes que a melhor coisa que você pode fazer quando você tá numa situação assim é não deixar a mente vazia. E a forma mais fácil que eu encontrei é a criação de conteúdo, né? Criando conteúdo aqui pro canal. É, Talvez eu tenha que fazer essa cirurgia dentro dos próximos meses. Não sei exatamente quando ou se eu vou precisar. Eu gostaria muito de não ter que fazer, mas eu não sei. É, Em relação ao conteúdo aqui pro canal, eu ainda gosto muito de programar, é uma coisa que eu me divirto bastante. É, Só que eu sinceramente também tô cansado de fazer conteúdo básico. Eu já faço isso desde 2018, são 6 anos aí no YouTube, e eu quero muito fazer algo mais recente que tem mais a ver com o que eu faço hoje, que hoje eu trabalho em startup e eu uso muito Python e IA, ferramentas de IA para poder codar todo dia, e é isso, é aí que tá meu foco hoje. E eu queria trazer mais esse tipo de conteúdo pro canal. Só que ao mesmo tempo eu tenho medo, porque eu sei que o YouTube ele não funciona como você quer, ele funciona como ele quer. E muitas das vezes, se eu mudar de conteúdo do nada, o YouTube vai simplesmente fazer assim com o meu canal. Como eu já tenho feito, se você acompanhar os últimos meses aí, meu canal tá perdendo muita visualização e sinceramente, eu não quero virar um youtuber que vai fazer react. Eu não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, só não faz parte da minha personalidade. Eu não gosto de criar conteúdo que na minha cabeça, tá? Como eu disse, não julgando as pessoas que fazem, na minha cabeça não traz, não gera, não traz valor para as pessoas. Eu não tenho vontade de ser só entretenimento, de ter que criar um canal de entretenimento. Eu quero sempre enaltecer, sempre deixar as pessoas mais inteligentes e deixar as pessoas melhores do que elas estavam antes. E eu não sinto que colocar esse conteúdo no mundo é uma coisa que gostaria de fazer. Eu não gostaria de contribuir com o emburrecimento geral da população. Isso nunca foi algo que fez parte de mim, dos meus princípios. Eu sempre quis ajudar as pessoas ao meu redor. E eu não sinto que trazer conteúdo para fazer elas esquecer dos seus problemas vai ajudar elas. É, a não ser que reagir a esse conteúdo traga algum conteúdo educacional ou algum tipo de crescimento por trás, pra mim não faz sentido. Então, eu não sei muito bem o propósito desse vídeo, eu não vou. Não sei muito bem nem porque que eu tô gravando, é porque eu sinceramente preciso compartilhar isso com vocês. E só quero dizer que se você estiver enfrentando algum problema na sua vida também, tenta enfrentar com a cabeça pra cima, e se você tem pessoas ao seu redor, se aproxime dessas pessoas, agradeça que elas estão na sua vida. Como eu agradeço muito a minha namorada, minha mãe, minha família de forma geral, que me apoiou nesse momento muito difícil da minha vida. E é isso, pessoal. Um abraço.